Olá, é com alegria renovada que estamos nos encontrando aqui na TVC com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. O Terceiro Milênio hoje traz como tema o livro O Movimento Espírita Pelotense. Como o Espiritismo chegou à cidade de Pelotas e como se deu o início do Espiritismo, ou melhor, como se deu o início do movimento espírita pelotense. Bem, essas e outras questões nós estaremos abordando durante o nosso programa e vocês são os nossos convidados a participar. Os nossos telefones estarão aí na tela, você pode ligar, você pode enviar sua mensagem de texto. Também estará aí na tela o nosso e-mail. Escreva para nós, faça sua pergunta, dê a sua sugestão. O nosso endereço é tv@lep.org.br. Visite o site da Liga Espírita Pelotense e esteja informado de tudo o que está acontecendo no movimento espírita em Pelotas, no Brasil e no mundo. O nosso endereço é www.lep.org.br. Acesse, visite o site da Liga Espírita Pelotense. O livro O Movimento Espírita Pelotense. Esse livro que está aqui à nossa frente, escrito pelo nosso convidado, nosso amigo Marcelo Gil. Marcelo, seja bem-vindo. É uma alegria estar contigo aqui no Terceiro Milênio. Olá, Madeira. Alegria é minha estar pela primeira vez no teu programa, já pela segunda vez aqui na TV Comunitária, para falar a respeito do meu trabalho. Prazer é meu. O prazer é todo nosso falar desse importante, interessante livro, O Movimento Espírita Pelotense, suas raízes sócio-históricas e culturais. E te pergunto, Marcelo, qual a natureza deste trabalho? Bom, inicialmente é importante se dizer que não se trata de um livro espírita. É, na verdade, um livro sobre o espiritismo, escrito por alguém que é espírita. Já vista que eu milito no espiritismo há muitos anos, sou inclusive presidente da Sociedade Espírita Fé, Esperança e Caridade em Pedro Osório. Mas não é um livro espírita, é um trabalho acadêmico, um livro que é fruto de uma pesquisa realizada no mestrado em Ciências Sociais da Universidade Federal de Pelotas e que agora está sendo publicado através da coleção Espiritismo na Universidade, que é uma coleção criada por professores da Universidade Franca, em São Paulo, com o objetivo de divulgar trabalhos acadêmicos a nível de mestrado e doutorado que versem sobre a doutrina espírita. Então é um livro sobre o movimento espírita pelotense, que faz uma análise histórica, sociológica e antropológica a respeito desse tema, mas não é um livro espírita em si. Não é um livro espírita, fala sobre o movimento espírita pelotense. Movimento espírita pelotense, exatamente. E aí, Marcelo, de onde partiu a ideia de se realizar essa pesquisa? Bem, a ideia partiu, Madeira, porque em 2006 a Fundação Getúlio Vargas editou uma pesquisa que se chama Retratos das Religiões no Brasil, com base nos dados do censo do ano 2000. Nessa pesquisa, realizada pela Fundação Getúlio Vargas, fica claro que Pelotas é uma das cidades com maior número de pessoas que se declara espíritas ao censo. Enquanto que a média do estado é de 1,83% da população que se declara espírita, em Pelotas o índice é de 5,86%. Então, um índice muito maior do que a média do Rio Grande do Sul, de modo que Pelotas é a segunda cidade do estado com o maior número de pessoas que se diz espírita. Esta pesquisa foi publicada em 2006, no mesmo ano em que a Universidade Federal de Pelotas estava abrindo o curso de mestrado em Ciências Sociais. Estava havendo a seleção para a primeira turma do curso de mestrado em Ciências Sociais da Federal de Pelotas. Então eu resolvi, na ocasião, apresentar um projeto de pesquisa ao mestrado em Ciências Sociais, procurando compreender esse fenômeno. Porque a pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas só trabalha com números, mas não explica o porquê. Não explica qual o motivo de Pelotas ser uma cidade com tão grande número de pessoas que se declara espíritas. Então o meu projeto de pesquisa na ocasião foi justamente na perspectiva de tentar compreender por que um número tão grande de pessoas em Pelotas, muito maior do que a média do estado do Rio Grande do Sul, ao ser perguntada pelo IBGE, responde que é espírita. Apresentei o projeto ao curso de mestrado em Ciências Sociais, fui selecionado de modo a fazer parte da primeira turma do mestrado e realizei a pesquisa então no âmbito do curso de mestrado em Ciências Sociais, durante os anos de 2006 a 2008, quando eu concluí então o curso de mestrado. E agora a dissertação, que é o resultado da pesquisa realizada no mestrado, está sendo publicada.
Isso é ótimo. Eu te pergunto assim, qual foi a aceitação do meio acadêmico a esse tema de pesquisa? Como é que foi a aceitação Foi muito boa a dos aceitação. amigos acadêmicos? Foi muito boa. Eu inicialmente tinha um certo temor de que a pesquisa, o objeto de pesquisa, o assunto, a temática, não fosse bem acolhida no meio acadêmico, na universidade, haja vista que o materialismo ainda é muito forte dentro do meio acadêmico, e eu, na ocasião, pensava se essa pesquisa seria vista com bons olhos. Mas, para minha surpresa, o tema foi muito bem aceito desde o início. Tanto é que foi selecionado, né, entre os inúmeros projetos que foram apresentados na ocasião. Porque quando a gente vai ingressar num curso de mestrado, uma das fases da seleção é justamente a apresentação de um anteprojeto de pesquisa, onde a gente vai defender esse anteprojeto diante de uma banca para poder então ingressar no curso de mestrado. Não há propriamente um vestibular como há nos cursos de graduação, mas é feita uma entrevista diante de uma banca de professores doutores que vão então analisar se o tema, se a abordagem que a gente quer fazer sobre aquele tema tem realmente fundamento científico. E na ocasião em que eu apresentei o projeto, ele foi muito bem aceito e durante todo o curso também foi realmente bem aceito dentro do meio acadêmico. Ótimo. Onde esse trabalho já foi divulgado? Esse trabalho tem sido divulgado antes mesmo de ter sido publicado. Porque quando a gente ingressa num curso de pós-graduação a nível de mestrado, há uma necessidade muito grande de que o aluno participe de congressos, de seminários, não só da região, mas fora da região, divulgando o seu projeto de pesquisa. E eu, na época em que ainda era aluno do curso de mestrado em Ciências Sociais, eu busquei participar de vários encontros, congressos e seminários de natureza científica, né, em vários lugares do Rio Grande do Sul e até mesmo fora do Rio Grande do Sul, buscando divulgar o trabalho que estava realizando na época, a pesquisa que estava realizando na época. Então, em diversos encontros, em diversos congressos, na época em que estava cursando o mestrado e até mesmo depois de ter terminado o mestrado, eu tive a ocasião de participar e divulgar esse trabalho. E, para minha surpresa, Madeira, era muito pouco conhecido o tema, mesmo em Pelotas, e mesmo dentro do movimento espírita pelotense. Eram pouquíssimas, na época, as pessoas que sabiam que Pelotas tem esse número tão grande de pessoas que se declaram espíritas. Então, o trabalho vem sendo, na verdade, divulgado enquanto pesquisa desde a época que eu era aluno do curso de mestrado. Terminei o curso e hoje estou tendo a ocasião de publicar a pesquisa com o apoio da Liga Espírita Pelotense, que se sensibilizou a essa ideia. E viu a importância. Viu a importância disso, trabalho, né? De nós divulgarmos a doutrina através desse outro viés, ou seja, utilizando a história do movimento como forma de divulgar o próprio movimento, que é uma abordagem um tanto quanto nova, pode-se dizer, uma forma de divulgação do espiritismo e do próprio movimento espírita, que é um pouco nova essa abordagem, se divulgar a doutrina e se divulgar o movimento através da própria história do movimento, que é algo muito importante. E é importante a gente conhecer a história. Muito importante, particularmente para nós que estamos inseridos num movimento, o movimento espírita pelotense, que tem aí mais de 100 anos de história e que tem um trabalho extremamente importante. Tanto é importante o trabalho do movimento espírita pelotense que Pelotas aparece como uma cidade com um número tão grande de pessoas que se declaram espíritas, né? Marcelo, como o espiritismo chegou à cidade de Pelotas e o que contribui para a aceitação da doutrina na cidade de Pelotas? Na ocasião da pesquisa, eu pude verificar que o espiritismo chegou muito cedo a Pelotas. Nós sabemos que a doutrina começa a ser codificada por Allan Kardec, começa a ser organizada por Allan Kardec a partir de 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos, que é o marco fundamental no processo, de organização da doutrina, 1857. Eu pude verificar, através de várias fontes, que a doutrina espírita já estava presente em Pelotas por volta de 1877. 20 anos apenas após a publicação de O Livro dos Espíritos, nós já tínhamos pessoas estudando o espiritismo em Pelotas. 20 anos, Madeira, naquela época era muito pouco tempo. Claro. É importante que a gente diga isso quando se trabalha com história, às vezes as pessoas se perdem um pouco, porque eu digo que foi rápida
A vinda do espiritismo da França, onde ele foi organizado por Kardec, para o Brasil levou 20 anos. As pessoas dizem, mas 20 anos é muito tempo nos dias de hoje. Quando nós temos a televisão, quando nós temos o rádio, quando nós temos a internet, que são meios de comunicação que proporcionam uma divulgação das ideias de modo muitíssimo rápido. Mas naquela época, quando se atravessava o Atlântico, ainda levando várias semanas, dizer que a doutrina chegou a Pelotas, né, no sul do Brasil, um país com colonização católica, em apenas 20 anos, foi muito rápido. Foi rápido. E de modo que essas ideias, elas tiveram uma aceitação e conseguiram penetrar na sociedade pelotense em razão de toda aquela ligação que Pelotas tinha com a Europa e particularmente com a França, país que ditava a moda e os costumes na época. Nós sabemos que Pelotas, por volta de 1877, estava vivendo o seu apogeu econômico e cultural. Consequentemente, Pelotas tinha uma ligação muito forte com o continente europeu, particularmente com a França, o país que ditava a moda, como disse, ditava os costumes naquela época. E nós sabemos que naqueles anos, 1877, o espiritismo estava na moda, os estudos em relação ao espiritismo estavam na moda na Europa, não só entre grandes escritores literários, como também entre cientistas importantes que estavam voltando os seus olhos ao estudo da doutrina espírita. Então, nada mais natural do que Pelotas ter tido acesso a essa doutrina e que a doutrina tivesse, então, conseguido penetrar em Pelotas através justamente dessa ligação natural que Pelotas mantinha com o continente europeu. Marcelo, e como foi o início do movimento espírita pelotense? Como se deu esse início do movimento espírita? Aí que está. Na minha dissertação eu defendo a tese de que o movimento espírita pelotense ele começa de fato a se estruturar no início do século XX. Por quê? Porque nós, analisando, pesquisando a documentação existente, nós podemos perceber que na virada do século XIX para o século XX, ou seja, no final dos anos de 1800, nós tínhamos em Pelotas já 6 centros espíritas atuando, 6 centros espíritas funcionando regularmente. Inclusive, no meu trabalho, eu cito os nomes desses centros espíritas que estavam atuando no finalzinho dos anos de 1800. Pois bem, esses centros, então, resolvem se unir no final do século XIX, início do século XX, dando origem em 1901 à Sociedade União e Instrução Espírita. Aí está o embrião do movimento espírita pelotense, porque o nome é extremamente característico. Se nós formos ler a ata de fundação da Sociedade União, nós vamos perceber isso, Madeira, essa ideia dos espíritas pelotenses de configurar de fato um movimento. O nome é significativo, Sociedade União e Instrução. Unir para instruir. Instruir com base nos preceitos ensinados e divulgados pela doutrina espírita. Então, com a fundação da Sociedade União e Instrução Espírita em 1901, tem início, de fato, a configuração de um movimento espírita. É claro que depois disso vão surgindo outros centros espíritas, de modo que na década de 1940, surge, então, a ideia da formação da Liga Espírita Pelotense. No entanto, a Liga passa a atuar como órgão unificador a partir da década de 1940. Mas no início do século, nós temos a Sociedade União já com esta ideia que está ali e que vai se desenvolver e tomar corpo ao longo das décadas seguintes, né? Marcelo, e como o Espiritismo conseguiu se legitimar em Pelotas? Como ele conseguiu? Em primeiro lugar, nós podemos perceber, assim, na pesquisa que realizamos, que em razão dessa ligação de Pelotas com o continente europeu, dessa ligação de Pelotas com a França, a questão cultural que estava aí colocada, favoreceu o fato da doutrina chegar aqui e penetrar na sociedade pelotense. Se nós formos estudar a história do Espiritismo, nós vamos ver que no final do século XIX, final dos anos de 1800, os estudos em torno do Espiritismo estavam na moda. Nós tínhamos escritores famosíssimos do período que estudavam o Espiritismo e divulgavam a doutrina espírita. Um dos casos mais célebres é do escritor francês Victor Hugo, também chamado de Victor Hugo, né? O grande escritor romântico, o escritor que era considerado na época
se não o maior, um dos maiores escritores franceses de todos os tempos, se envolveu com os estudos relativos ao espiritismo, estudou a mediunidade, participou, inclusive, de reuniões mediúnicas, e não foi apenas uma ou duas, foram muitas. Então, cientistas daquele período também estudavam e advogavam a causa da doutrina espírita, como era o caso do grande astrônomo francês Camille Flammarion, que era, na época, se não o maior, um dos maiores astrônomos do mundo. Então, nós tínhamos grandes cientistas e, por outro lado, grandes personalidades do campo literário envolvidos com os estudos do espiritismo, o que prova que esses estudos estavam na moda. Pelotas não estava fora deste contexto. Então, foi natural que aqui se começasse a estudar a doutrina espírita, e antes mesmo do final do século XIX, nós já temos a realização de conferências públicas realizadas em Pelotas sobre a doutrina espírita, que penetra então em Pelotas e vai se legitimar, primeiro entre aquelas pessoas que tinham, vamos dizer assim, um hábito de estudo maior, pessoas que pertenciam a uma certa elite cultural que existia na cidade, e com o tempo a doutrina vai se legitimando também entre as pessoas mais simples e entre todas as camadas sociais. Os escritos do Alberto Coelho da Cunha, um cronista pelotense que viveu no início do século XX, demonstram isso, que pessoas das mais variadas classes sociais, na virada do século XIX para o século XX em Pelotas, já estavam envolvidas com os estudos relativos ao espiritismo. Então, ela foi se pulverizando. Foi se pulverizando, exatamente. Primeiro, entre aquelas pessoas que tinham o hábito da leitura, certo, o hábito do estudo, uma certa elite cultural que nós tínhamos na cidade, e depois a doutrina, então, vai se espraiando para outros segmentos sociais, do ponto de vista intelectual e também do ponto de vista até mesmo econômico-social. De modo que nessa virada do século XIX para o século XX, o espiritismo já está presente e legitimado na cidade, entre todos os grupos sociais, em todas as classes. É claro que, evidentemente, sempre recebendo aquelas que são características da inserção da doutrina, né? Aquelas reações por parte dos setores conservadores da sociedade, que obviamente não concordavam com as ideias espíritas. Mas em Pelotas há uma questão particular que favoreceu bastante nesse sentido, Madeira, que é a forte presença da maçonaria. A maçonaria em Pelotas é uma instituição extremamente forte nessa virada do século XIX para o século XX. E por que a maçonaria foi tão forte? Aí nós temos que explicar da seguinte forma: o Rio Grande do Sul, ele no contexto nacional, ele sofreu uma colonização bastante tardia. O Rio Grande do Sul foi o último estado, na época, então província do Império Brasileiro, a ser de fato colonizado. E isso implicou também numa presença tardia da Igreja Católica no Rio Grande do Sul. Se nós formos analisar, o Bispado de Pelotas só vai se estabelecer aqui em Pelotas no início do século XX. Ou seja, em 1900 nós ainda não tínhamos o Bispado em Pelotas. A presença do catolicismo aqui nessa região foi tardia, como tardia foi a colonização, por uma decorrência, uma coisa da outra. Em razão disso, instituições liberais como a maçonaria tiveram a chance de se desenvolver muito mais aqui do que em outros lugares do Brasil, certo, por esta falta da presença do catolicismo atuante e institucionalizado na região. Então a maçonaria se desenvolveu muito aqui. Nós temos lojas maçônicas em Pelotas desde da década de 1840, de modo que a maçonaria teve uma influência muito grande na fundação do Colégio Pelotense, que foi fundado pela maçonaria, na Faculdade de Direito, que hoje pertence à Universidade Federal, na Faculdade de Odontologia, que hoje pertence à Universidade Federal, na Escola de Agrimensura, que deu origem à Faculdade de Agronomia, que também hoje pertence à Universidade Federal. E existem certas ligações no campo das ideias, dos conceitos, entre maçonaria e espiritismo, muito embora esse assunto seja lastimavelmente muito pouco conhecido, até mesmo pelos espíritas. Graças a Deus está no livro. Exatamente. Existem muitos mitos e muitas fantasias em torno da questão da maçonaria. A maçonaria sempre foi, durante séculos, uma das poucas instituições que a Igreja Católica não conseguiu de fato controlar. Em razão disso, se criou uma extensa campanha difamatória em relação à maçonaria, associando a maçonaria ao satanismo, associando a maçonaria à magia negra, a cultos satânicos, enfim, o que nada disso corresponde com a realidade. Existem muitas ligações no campo dos conceitos, das ideias entre maçonaria e espiritismo, particularmente no que diz respeito à questão do liberalismo, a liberdade das ideias, a importância do livre-arbítrio,
a importância da reforma íntima, que é fundamental tanto dentro da maçonaria quanto dentro do espiritismo. A maçonaria sempre combateu o clericalismo, a formação de uma classe sacerdotal dentro das instituições religiosas. O espiritismo não tem sacerdote. Aí se identifica bem com o espiritismo. Então há uma série de identificações. Nós podemos perceber que lá nas obras de Kardec, em diversos momentos, Kardec se utiliza, inclusive, de termos maçônicos. Muito embora nunca tenha ficado provado que Allan Kardec era maçom. Até hoje não se conseguiu provar isso. Certo. Inclusive o historiador brasileiro Eduardo Carvalho Monteiro, hoje já desencarnado, dedicou 6 meses da vida dele a pesquisar esse assunto diretamente na França, na sede do Grande Oriente Francês da maçonaria, e não conseguiu comprovar. Mas existe uma identificação muito grande entre maçonaria e espiritismo no campo das ideias, evidentemente. Porque a maçonaria tem rituais que no espiritismo não temos. Certo. Mas eu estou falando no campo das ideias. É preciso que se entenda isso claramente. Em razão disso, Madeira, a maçonaria pelotense encampou a ideia do espiritismo e defendeu a doutrina espírita e divulgou muitíssimo o espiritismo. Nós tivemos um jornal maçônico em Pelotas que funcionou nas primeiras décadas do século XX, 1910, 1920, chamava-se Jornal O Templário. E este jornal tinha, inclusive, uma coluna dedicada ao espiritismo, a propagandear o espiritismo, onde aparece lá claramente que a doutrina espírita é uma filosofia de feição religiosa com um mérito muito grande, segundo o jornal, segundo a coluna do jornal, por estabelecer uma crença cientificamente comprovada que combate o dogmatismo presente nas religiões que a maçonaria pretendia combater. Então isso auxiliou muito no processo de divulgação da doutrina espírita em Pelotas. Fortaleceu, ajudou a divulgar e ajudou o fato da doutrina espírita a receber um respeito muito grande. Porque, num primeiro momento, se teve é uma questão de intelectuais, é uma questão de pessoas que se dedicam ao estudo. Então, deve haver aí algum fundamento. E, em razão disso, muitas pessoas acabaram se dedicando aos estudos espíritas e a doutrina acabou se propagando em Pelotas a uma velocidade muito grande. Marcelo, qual a importância da Liga Espírita Pelotense no processo de legitimação do espiritismo em Pelotas? Qual a importância da Liga Espírita Pelotense? Pois bem, nós vimos, já falei que no primeiro momento a Sociedade União surge como órgão unificador. Obviamente depois surgem outros centros espíritas e aí mais adiante na década de 1940 há então a necessidade de um órgão que vá unificar o movimento espírita pelotense. Num segundo momento, então, na década de 1940, quando o João da Rocha Bender, que nós homenageamos colocando a sua foto na capa do livro, por tudo que fez pelo movimento espírita pelotense. E essa pessoa que aparece aqui à frente do livro. À frente do livro, na capa do livro. Na capa do livro. É o idealizador, o formador, o primeiro presidente da Liga Espírita Pelotense, que a partir desse momento, então, vai encampar a ideia de promover sistematicamente, de forma institucionalizada, a doutrina espírita em Pelotas. Vejam bem que a fundação da Liga Espírita Pelotense acontece mesmo antes da assinatura do Pacto Áureo, que unificou as federativas estaduais à federativa nacional. Então, nesse sentido, em Pelotas, acontece a estruturação de um movimento legitimado, institucionalizado na figura da Liga Espírita Pelotense de maneira precoce em relação ao restante do Brasil. E a Liga passa a partir daí, então, a divulgar sistematicamente a doutrina, a nível das instituições. Passa a haver uma representação formal da doutrina espírita na figura da Liga Espírita Pelotense, o que contribui de modo muito significativo para que a doutrina não só seja divulgada entre todas as classes sociais, mas para que a doutrina também ganhe respeito. Porque aquilo que está legitimado, segundo as teorias sociológicas e antropológicas que eu utilizei para fazer essa análise, que estão expostas no livro, segundo então essas teorias, aquilo que está institucionalizado, como o Espiritismo está, através da Liga Espírita Pelotense, institucionalizada em Pelotas, aquilo que está legitimado através de um órgão representativo, ganha legitimidade no espaço social, ganha legitimidade no espaço cultural. Então, através desse trabalho da Liga, a partir da década de 1940, o Espiritismo ganha legitimidade cada vez maior no campo social e particularmente no campo cultural da cidade de Pelotas.
Eu te pergunto assim, de acordo com a tua pesquisa, o que é central no processo de formação de uma identidade espírita em Pelotas? A questão do estudo, Madeira. A questão do estudo. Inclusive, é isso que eu venho tentando trabalhar hoje no curso de doutorado. A questão do estudo. Porque a Sociedade União, quando se forma lá em 1901, ela justamente se forma com esta ideia presente. Muito embora o Espiritismo em Pelotas, e vários autores têm demonstrado isso, o Espiritismo no Brasil, ele tenha se desenvolvido muito mais ancorado na sua feição religiosa do que na questão filosófica e científica, como continuou lá na França, muito mais caracterizado como uma filosofia e como uma ciência. Então, no Brasil, o Espiritismo ele se desenvolve muito mais calcado nessa visão religiosa. Muito embora isso tenha acontecido, em Pelotas, o aspecto filosófico da doutrina, desde o início, foi muito colocado a nível de aspecto central, vamos dizer assim. Porque no processo de formação da Sociedade União, a questão da instrução já é colocada no próprio nome. Vamos nos unir para instruir. Inclusive dando margem a que se forme mais adiante, no início do século XX, e eu estou pesquisando sobre isso, o Colégio União Espírita de Pelotas, que funcionou durante a primeira década do século XX, durante a década de 1900, e que foi absolutamente pioneiro no Brasil e, quem sabe, no mundo, a nível de instruir os jovens, instruir as crianças de acordo com os pressupostos pedagógicos que estão colocados na doutrina espírita. E a escola que deu origem depois ao Colégio Assistencial Jeremias Frois, que existe até hoje, muito embora esteja municipalizado. Hoje é uma escola que existe, que está atuando em Pelotas. Então, a questão do estudo foi determinante desde o início do processo de formação do movimento espírita para a configuração da identidade do espírita pelotense. E que eu tive a felicidade, a honra de ter estudado nessa escola Jeremias Frois. E eu me recordo que a professora de religião, na aula de religião, ela passava o Espiritismo. E eu tinha meus 14, 15 anos, estudei nessa escola. E até hoje eu me recordo, me lembro da professora. Tá certo. Veja como isso foi importante e continua sendo importante. E, inclusive, é aí que está o meu objeto de pesquisa agora no curso de doutorado. É isso que eu quero te perguntar agora. No caso, o que tu está estudando e pesquisando atualmente no doutorado em educação da UFPEL, e também que relação tem os teus estudos e pesquisas atuais com o Espiritismo? Muito bem, eu hoje sou aluno do curso de doutorado em educação da Universidade Federal de Pelotas, na área de filosofia e história da educação. E eu pesquiso justamente essa influência do Espiritismo na educação. E nas minhas pesquisas iniciais, porque eu estou no terceiro semestre do curso, o curso tem 8 semestres, portanto estou iniciando praticamente o curso de doutorado, né? Mas já pude perceber que essa influência do Espiritismo no campo educacional pelotense é de fato uma influência precoce, porque começa lá no processo de fundação da Sociedade União Instrução Espírita. Para que se tenha uma ideia, nós temos atualmente, Madeira, na literatura acadêmica, que a primeira escola espírita do Brasil, e que alguns defendem que tenha sido a primeira escola espírita do mundo, foi fundada em abril de 1907 por Eurípides Barçanufo, na cidade de Sacramento, estado de Minas Gerais. Então, para a literatura, até este momento, para a literatura acadêmica, a primeira escola espírita do Brasil, e alguns defendem que foi a primeira do mundo, foi fundada em abril de 1907 por Eurípides Barçanufo. Eu já consegui documentação que comprova que o Colégio União Espírita de Pelotas, fundado pelo Centro União em Instrução Espírita, já estava em pleno funcionamento em janeiro de 1908. Ou seja, a do Eurípides é de abril de 1907. Isso. Eu já consegui comprovar, através de documentação, que o Colégio União Espírita de Pelotas estava em pleno funcionamento em janeiro de 1908. Mas a fundação foi anterior. Eu ainda não consegui precisar a fundação, estou atrás dessa documentação, estou buscando, porque o trabalho do historiador é muito de garimpar as fontes, né? A gente precisa entrar para o arquivo, garimpar, e isso demanda tempo. Mas veja, eu tenho aí condições ainda de retroceder na minha pesquisa. Certo. De modo que nós estamos assim com uma expectativa muito grande, porque poderemos conseguir provar que de fato Pelotas pode ter tido
o primeiro colégio espírita do Brasil e, quem sabe, o primeiro colégio espírita do mundo. Fundado pela Sociedade União Instrução Espírita, justamente com a ideia de colocar em prática o aspecto pedagógico da doutrina espírita. Porque no espiritismo em si, porque a doutrina, ela transita pelo aspecto religioso, filosófico e científico, dentro do arcabouço doutrinário do espiritismo, nós temos um projeto pedagógico muito forte, porque o fundamento da doutrina espírita é de educar o ser humano. O homem precisa se educar, porque a salvação não vem de fora, a salvação está dentro de nós, ou seja, através do nosso processo de evolução espiritual. Daí, em Pelotas, se teve a ideia pioneira em relação ao restante do Brasil de colocar isso em prática através de uma instituição formal, de uma escola, de um colégio, que funcionou, admitiu alunos e não eram poucos. Semana passada mesmo eu estava verificando a documentação e eu pude perceber que na matrícula de 1909 o colégio tinha mais de 80 alunos regularmente matriculados. E eram membros de todas as classes sociais que estavam ali presentes. O lema da escola era Colégio União Espírita de Pelotas, sem distinção de crença, de raça e de sexo. Marcelo, além deste livro, está disponível na livraria da Liga Espírita Pelotense. Onde podemos encontrar esse livro? Esse livro, neste primeiro momento, ele está disponível apenas na livraria da Liga Espírita Pelotense. Mais adiante, a expectativa é que ele também esteja disponível nos centros espíritas para venda. Perfeito. Nós teremos, a partir do próximo mês, provavelmente, o livro já estará também disponível para os frequentadores dos mais de 30 centros espíritas de Pelotas, estará disponível para venda também nesses centros espíritas e provavelmente também durante o mês próximo, mês de julho, ele também já estará à venda em livrarias comerciais da cidade de Pelotas. Ótimo. Marcelo, queremos sim, primeiramente, te parabenizar pelo excelente trabalho e também te agradecer a tua presença aqui. Nosso muito obrigado. Madeira, eu que agradeço. Fico muito feliz em poder estar aqui, divulgando o meu trabalho. E aquelas pessoas que quiserem maiores informações, a gente está à disposição sempre. Porque o trabalho científico tem como uma das suas características principais justamente o debate para se aprimorar as ideias. O que é, inclusive, também um dos preceitos da nossa doutrina. Obrigado, sucesso nas tuas realizações. Madeira, eu que te agradeço. Obrigado. Informamos que os nossos programas estão disponíveis nos portais www.tvfergs.org.br, canal 3, e www.lep.org.br/Terceiro Milênio. Acesse a um desses portais que você estará assistindo aos nossos programas. No Terceiro Milênio fica por aqui e nós agradecemos a você pelo carinho, pela sua atenção, pela sua audiência. Lembrando que temos um encontro marcado em nosso próximo programa. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos a todos um dia maravilhoso, que todos tenham uma semana repleta de muita alegria, paz, saúde, sucesso, amor e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.